Eu resolvi fazer uma apresentação com esse tema, vocês vão ver depois, baseada em um trecho do livro do Evangelho que eu li, e baseado também no que eu vi no livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, um livro muito interessante. E lendo o Evangelho, eu tendo na minha cabeça essas ideias do livro, eu falei, bom, eu acho que dá para fazer alguma coisa junto, e é uma coisa que tem sido muito útil para mim. Então, o fato de ser útil para mim, pode ser que seja útil para vocês. E meu objetivo realmente é que vocês possam ter uma ideia, né, do que eu estou falando. Nós não temos tanto tempo assim. Talvez eu tenha que passar um pouco das 8, mas o meu chefe deixou, então acho que não tem problema. A chefe também deixa. E a ideia realmente é que a gente possa se conhecer melhor. Quem me conhece há algum tempo sabe, em geral, minha preocupação maior é que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. E eu me dizia, mas como é que a gente faz? E tem uma pergunta do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Como é que você faz para você poder progredir? A resposta, conhece-te a ti mesmo. Então, baseado nisso, eu acho que uma das coisas mais importantes, fundamentais da nossa vida é se conhecer a si mesmo. Bom, vamos começar então com o trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Me chamou a atenção. Títulos: Tormentos Voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de propósito, cria para si mesmo tormentos que está nas suas mãos evitar. A calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? A ideia é essa, você poder viver a sua vida com essa tranquilidade, com essa paz interior, o resto vai ficar mais fácil. Ok? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Comentários muito comuns ao contarmos a alguém o que nos aconteceu. Eu coloquei algumas frases em que eu me reconheço, talvez vocês se reconheçam em algumas também. O sangue subiu, quando vi já tinha falado. Não há cristão que aguente uma coisa dessas. Isso não se faz. Falei mesmo, foi ele que me provocou. Não sei se vocês reconhecem. Eu me reconheço em algumas, por isso que eu escrevi. Como é que aquele teve a coragem de me dizer isso? Foi usado apenas o gênero masculino para simplificar o texto. Então, não é só os homens que passam por isso. Se vocês se reconhecem, tudo bem. Se não se reconhecem, ótimo. Melhor ainda. E aí o que acontece? Quando existe esse tipo de frase, quando você fala esse tipo de frase, a pessoa que está perto de você provavelmente vai falar alguma dessas frases que eu vou mostrar. Ou então o contrário, se você que está vendo alguém que perdeu a paciência, é você que vai falar esse tipo de frase. Não adianta chorar o leite derramado. Tão interessante essa frase. E a gente chora, né, gente? O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Viva no presente. Jesus nos dizia: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Não tome decisões de cabeça quente. Já falaram isso para alguém? Já ouviram isso de alguém? Isso acontece. E aí, etc. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o nosso assunto aqui hoje vai ser: será que eu posso evitar de entrar nesse processo de começar a brigar com os outros, de perder a cabeça, de repente sai e eu não consigo me controlar? Tem gente às vezes que diz: não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Gabriela, sabia que ele ia falar isso. Ou então vai dizer assim: ah, mas na família todo mundo é assim. Na minha família, inclusive na família Chagas, eu sou João Luiz Chagas, né? Tem a história familiar que diz que todo Chagas é teimoso. E tem algumas histórias, por exemplo, meu bisavô que era contra a construção de uma calçada em torno da igreja, lá na cidadezinha dele. O pessoal resolveu que ia construir a calçada, construíram a calçada e ele nunca pisou na calçada. Ele dava a volta, não ia pisar na calçada. Então tem sempre essa ideia: ah, eu sou teimoso porque eu sou Chagas. A gente sabe que não é bem isso. Tem um pouco da genética, mas a gente sabe muito bem que não é só isso, né?
Ops, o que eu pulei ali? Aí eu pergunto, o texto que eu coloquei para vocês chamava-se Tormentos Voluntários. Aí a pergunta é, mas como assim tormentos? E por que voluntários? Tormentos por causa das emoções e das energias envolvidas. Como assim? Dor, pena, infelicidade, tribulação, aflição, padecimento, etc. Não sei vocês, mas eu posso contar para vocês experiência própria. Eu já fui aquele que a gente chama do cara bravinho, assim, aquele cara que não deixa passar nada, sabe essas coisas assim? Se é governo, você compra? Que não deixa passar nada, digamos assim. Uma época eu comecei a perceber que isso me fazia mal. E eu me lembro como se fosse ontem um dia. Minha filha hoje tem 20 e alguma coisa. Na época ela devia ter uns 10, 11 anos, que eu dei um grito com ela, não lembro porquê. E eu me lembro que, depois que eu dei aquele grito com ela, que eu fiquei bravo com ela, eu senti uma coisa esquisita em mim mesmo. E eu senti mal de ter feito isso. Foi a partir daquele momento que eu comecei a perceber. Quer dizer, ser bravo, reagir com tanta força, faz mal pra gente mesmo. Então, por isso a gente chama isso de tormento. Essa situação, ela acaba sendo um tormento pra gente. Mas tem gente que ainda talvez não tenha percebido isso, como eu fiquei muitos anos da minha vida sem perceber. Que a gente, na verdade, sofre com isso. Mas é um sofrimento assim diferente. Tem gente até que gosta. Depois eu vou falar para vocês quem é que, na verdade, gosta de mostrar que conhece, que sabe, que é o melhor. A gente vai ver isso depois. E voluntários, porque depende da vontade. Quer dizer, então, que se eu não quiser perder a cabeça, eu não perco a cabeça? Bom. Às vezes a gente fala, né, quando a gente está de cabeça fria, não, nunca mais vou perder a cabeça. Não, aquela pessoa ali assim, ela me enerva, a gente já fala isso, né? Aquela pessoa me enerva, mas eu vou me controlar e vou fazer nada. Não. Chega a pessoa, eu sei disso, inclusive, o colega de trabalho, aquele cara que sempre está enchendo o saco, o chefe, o vizinho, whatever, sempre parece que tem um, e a gente fala, pô, mas esse cara parece que levantou hoje para pisar no meu carro. Mas a gente vai mudar um pouco essa ideia, dizendo o seguinte: na verdade, eu vou procurar entender por que essas coisas acontecem, porque aí eu vou poder, com a minha vontade, evitar que aconteça. Então, o texto chamando-se Tormentos Voluntários, eu acho interessante porque acaba sendo voluntário. E o meu objetivo hoje é que a gente possa conhecer um modelo do Eckhart Tolle, de como que a gente é por dentro, que eu acho extremamente interessante, que ajuda a gente a ter esse controle, ter essa possibilidade de falar assim, não, aquele cara que chegou aqui, que na verdade sempre me tira do sério, não quero a minha decisão. Vocês vão ver, ok? Será que depende da minha vontade evitar tais situações e emoções? Então a minha ideia hoje é fazer o seguinte: vamos fazer uma viagem interior, vamos procurar conquistar a paz do coração. Na verdade, o texto que eu li no começo fala, né, que a paz do coração é a única felicidade real que a gente tem. Vamos fazer isso? Mas a gente tem que ir dentro da gente, entende? Conhece-te a ti mesmo. E minha ideia é apresentar para vocês uma maneira que eu acho interessantíssima da gente se conhecer, se observar, e é um trabalho para o resto da vida ou para o resto das vidas, digamos assim. Ok? Vamos fazer essa viagem? Só que tem algumas regras. Não tente compreender racionalmente o que vai ser apresentado. Evite julgar e classificar o que for apresentado como certo ou errado. Evite concordar ou discordar dos assuntos apresentados. Por que eu estou falando isso? Já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Quando você vai assistir uma aula do professor ou uma palestra, se essa pessoa fala alguma coisa que você não está de acordo, em geral você se bloqueia e fica aguardando impacientemente o momento de poder levantar a mão e fazer alguma pergunta ou de contestar. E durante o tempo que você está parado nesse trabalho mental de fazer a pergunta, você perde o resto da conversa. Então, vamos tentar evitar isso. Acontece. Peço a vocês. Tentem observar vocês mesmos, tentem evitar isso. Não é que eu queira que vocês não façam perguntas, não é bem isso o processo. Tem algumas perguntas que eu imagino que vocês teriam na cabeça de vocês, que eu mesmo vou fazer durante o texto. Mas a ideia é, deixa a gente chegar até o final da apresentação, receba essas informações
não tente mentalmente dizer para você se está certo ou se está errado, não concordo, não gosto, isso aí eu já vi em outro livro diferente, tá bom? Eu acho importante, pelo menos tentem. Coloque-se numa posição neutra e deixe-se levar pelo fluxo de ideias, intuições e emoções. Deixe-se levar pelo fluxo de ideias, intuições e emoções. Vocês vão ver que a gente é muito mais do que o mental. A gente tem intuição e a gente tem emoção também. As ideias é uma coisa, digamos, mais mental, mas a gente tem outras coisas. Deixe-se levar. Podemos partir? Então eu vou apresentar esse modelo. O modelo do Eckhart Tolle, de como é que a gente é, ele fala que a gente tem na gente mesmo um negócio que ele chama de mental, que a gente definir, e o que a gente chamaria de eu verdadeiro. Então eu vou tentar definir para vocês o que é o mental, o que é o eu verdadeiro, na acepção do Eckhart Tolle. O mental, a voz que nos fala incessantemente dentro da nossa cabeça. Não tem uma voz que fala dentro da gente. E a gente sabe, sendo espírita, que muitas vezes essa voz, às vezes nem é nossa, né? Essa voz é de alguém que esteja perto de nós, que está querendo passar alguma informação para a gente. Mas o Eckhart Tolle, eu acho que ele não considera isso, mas tudo bem. Essa voz. E se vocês perceberem, a palavra incessantemente, ela é muito bem aplicada. Fala e está sempre falando. O pensador, uma entidade pensante que temos dentro de nós. É como se fosse alguma coisa dentro da gente que é esse pensador. Ok? É também um filtro composto de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições. Ou seja, junto com essas coisas aí, esse pensador, ele usa conceitos, rótulos, imagens, julgamentos, palavras, definições para poder, digamos, analisar o mundo. Está certo, está errado, gosto, não gosto. Tudo isso faz parte da nossa vivência, né? E o mais importante dentro desse mental é o ego. Nós vamos falar um pouco também de como é que é o ego. Mas esse mental, então, é como se fosse essa voz que está falando dentro da gente, e é esse ego, que a gente vai ver depois, que ele tem muita força. Okay? O eu verdadeiro, a centelha divina em nós. Aquilo que somos realmente. O ser, com S maiúsculo. A gente tem dificuldade de definir o eu verdadeiro, primeiro, porque ele é mais do que conceito mental. Ele está além disso. E segundo, a gente tem pouco contato com ele, então é bem difícil a gente poder estar falando dele. Mas o meu objetivo, se eu conseguir o meu objetivo, é de passar o conceito para vocês, a partir do final dessa nossa palestra, vocês vão estar tendo muito mais contato com esse eu verdadeiro. O objetivo, vocês vão ver. Bom, não vou adiantar, não. Então, como é que define? Não tem muita gente como definir. Está lá, o mental e o eu verdadeiro. Então imaginamos que isso seja nós. Então, eu estou mostrando para vocês o mental e o eu verdadeiro. Mas todo mundo vai me perguntar, mas cadê o eu verdadeiro? Eu só estou vendo o mental. A gente vai fazer, diminuir um pouco o mental, ou seja, diminuir o pensador, ou seja, diminuir o ego. Quem que a gente vai encontrar? O eu verdadeiro. E o que é esse eu verdadeiro? É essa parte bonita em nós, é esse eu, esse ser divino que a gente é, tudo isso. Mas que, infelizmente, para a maior parte das pessoas, está sempre coberto pelo mental. Então a gente às vezes acha que a gente é o mental. E ele assume o controle total. É como se o nosso ego controlasse a gente não tivesse a oportunidade de falar, de ter contato com esse eu verdadeiro. Quando o mental assume o controle total, a ausência do eu verdadeiro, ele está escondido lá atrás, né? Inconsciência espiritual e sofrimento. Sofrimento aqui, mais ou menos aquele conceito que a gente falou antes. Se você perde a cabeça, se você se enerva, se você, digamos, seu coração bate mais depressa, se está nervoso, de uma certa forma é um sofrimento. Ok? Então, quando o mental assume o controle, ele vai esconder, vai deixar o eu verdadeiro lá atrás. Mas o eu verdadeiro existe. A gente sabe, todos nós somos filhos de Deus. A gente já ouviu falar várias vezes isso. Sabe também que cada um de nós tem uma centelha divina. Eu vou falar nisso. Inclusive tem uma expressão, acho que em sânscrito, se não me falha a memória, Namastê. O que quer dizer Namastê?
O divino em mim saúda o divino em você. Ou seja, quando eu falo namastê, se você pensar bem, é exatamente isso. É como se o eu verdadeiro seu, que está escondido na tradição mental, saudasse o eu verdadeiro de outra pessoa, que também muitas vezes está escondido atrás do mental dela, do ego. Ok? Sofrimento, isso aqui é uma coisa fundamental para a gente entender. O que é o sofrimento na definição do Eckhart Tolle? Uma forma de não aceitação de resistência inconsciente ao que é. Eu coloquei o E vermelho para a gente lembrar bem, ao que é. Se você resiste a uma coisa que é, você está perdendo o seu tempo. Então, se eu acho que essa cadeira é verde, mas eu olho para ela, ela é laranja, posso passar a noite inteira aqui tentando brigar com ela para que ela seja verde, a não ser que eu pegue um pincel e pinte, ela vai continuar sendo laranja. Ela é assim. O meu chefe, que é assim, 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 que está nervoso, que não sei o quê, que fala muito alto, que pega no pé, ele é assim. O meu sobrinho, que ele é assim. Minha esposa, ele é assim. É. O Canadá é frio. Não. É. A gente vai passar o inverno inteiro reclamando que está frio, não vai esquentar. Então, isso que ele chama de sofrimento. É você não aceitar uma coisa que é. Então, eu acho que a chave é você perceber quando que uma coisa é e quando que não adianta você estar resistindo a essa realidade. Eu dou um exemplo até meio, vamos chamar assim de triste. Tem uma moça que trabalha do meu lado, que vai perder o emprego dela, ficou sabendo hoje. E a empresa vai transferir o trabalho para o México, então o departamento vai desaparecer. Ela passou, a tarde inteira reclamando, falando coisas do tipo, mas por que o chefe não pensou em fazer isso? Por que ele não pensou em fazer aquilo? Por que ele não pensa no pessoal que trabalha com ele? Eu pensei comigo, tá bom, eu tenho uma certa razão de estar chateado, mas o fato não vai mudar. Essa história já vem de quase um ano atrás. Que ia ser mudado para o México, a gente já sabia, não sabia quando. Então, vai ser transferido para o México. Então, é uma coisa, é um fato. Não é que você deva aceitar os fatos. A gente tem 3 opções, segundo o Eckhart Tolle, quando acontece uma situação desse tipo. Ou você aceita a situação, ou você trabalha para mudar a situação, sem reclamar. Você dá um jeito de fugir da situação se você conseguir. Não tem mais mágica nisso. Só que, em geral, o que a gente faz é a 4ª opção, que é realmente a gente não aceita, não trabalha para mudar, não consegue fugir e reclama. E aí é o sofrimento. Mas poxa vida, coitado, vai perder o emprego. Eu já perdi o emprego aqui no Canadá, eu sei que não é fácil. Eu até comecei a escrever um livro sobre esse assunto, eu achei muito down, eu falei, não, vou parar de escrever. O primeiro capítulo é exatamente o momento em que eu recebo a notícia e que eu saio da empresa. Bom, vou voltar aqui. É como assim, o mental nos faz sofrer? O mental é ruim, negativo? Ele deve ser combatido? Como é que o mental opera? Onde eu coloco mental, sempre lembre também ego. Em alguns lugares eu coloco mental / ego. O mental nos faz sofrer, o ego nos faz sofrer. Se a gente pensar dessa forma que a gente acabou de falar, de você não aceitar as coisas como elas são, se é o seu mental que está fazendo isso, se é o seu pensamento que está girando, ele está te fazendo sofrer. Mas ele deve ser combatido? Bom, combatido não é bem a palavra. Como é que ele funciona? Bom, o que é o mental, na verdade? Bom, e a parte emocional? As emoções. O mental o que é? Analisa, julga, compara, calcula, extrapola, baseado em suas crenças, opiniões, experiências do passado, expectativa do futuro, etc. A gente precisa do mental. O homem é o único animal racional. É o mental que faz a diferença. Mas a gente precisa, claro que a gente precisa. A gente precisa para a gente poder planejar alguma coisa que a gente vai fazer, para a gente
pensar, bom, se eu quero mudar de emprego, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ligar para tal pessoa, são coisas práticas que a gente precisa fazer, a gente precisa do mental. Agora, o problema maior do mental que pode atrapalhar a gente é quando o resultado da atividade do mental está em desacordo com a realidade presente, cria-se um conflito, uma resistência, uma não aceitação do presente. Porque o nosso mental, o nosso ego, ele é ótimo para fazer esse planejamento, mas ele é ótimo também para definir mais ou menos como é que vai ser amanhã. Bom, então, eu vou sair daqui hoje, eu vou encontrar tal pessoa, eu vou mandar o meu currículo para tal pessoa, amanhã eu vou ligar para outra pessoa, essa pessoa vai me chamar para fazer uma entrevista, como se a gente já planejasse as coisas contando com outras pessoas. Nem para a gente mesmo a gente consegue planejar, pensa bem contando com as outras pessoas. Mas a gente deixar, o nosso mental faz isso, é isso que ele sabe fazer. Não é grave que ele faça isso, né? O problema é que se ele toma conta da gente, aí é que vai ser complicado. Por quê? Porque ele vai ficar fazendo isso, e quando existe um desacordo, ou seja, quando eu espero que a pessoa tal, que devia me ligar, não me liga, aí o ego reclama. Mas como? Falou que ia me ligar e não ligou? E esse que é a principal dificuldade. Por quê? Porque é como se o ego, como se o mental realmente quisesse controlar as coisas, mas a gente sabe que não funciona. Só que ele acaba controlando uma boa parte das nossas atitudes, das nossas atividades. Mas a gente não precisa se entregar a ele. Inclusive, num livro chamado Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, ele fala muito disso, que, digamos, a maior doença da humanidade é exatamente essa inconsciência causada pelo ego, pelo mental que toma conta de tudo. Eu acho muito interessante ele falar que, na verdade, é como se você tivesse o seu eu coberto pelo seu ego, pelo seu mental. Aí você se relaciona com as pessoas através desse seu ego. A outra pessoa que está na sua frente, ela faz a mesma coisa. Ela tem um eu verdadeiro e tem um ego. Tem um ego aqui e o outro aqui. E você faz o quê? Você baseia, você analisa outra pessoa, você vê a outra pessoa baseado naquilo que você considera da pessoa. Então você vê a pessoa de uma forma. E a pessoa te vê de uma forma. Então, na verdade, são 4 imagens que, na verdade, são falsas. O meu ego, que vê o ego do outro de uma forma, e o ego do outro que me vê de uma outra forma, que estão se relacionando. Quer dizer, como é que vai dar certo isso? Essa é a maior dificuldade, é você conseguir passar disso. Você não deixar que o seu ego é que controle. No plano dos pensamentos, a resistência é uma forma de julgamento. No plano emocional, é uma forma de negatividade. Um exemplo que eu dei hoje da minha colega que vai perder o emprego, ela estava realmente arrasada. É uma negatividade. Infelizmente, a gente fica chateado. Ela é monoparental, comprou uma casa não faz muito tempo, está com um carro que tem acho que 6 meses de uso, um carro alugado, então ela está, digamos assim, ela perdeu um pouco o pé da situação. Mas por quê? Porque é um monte de coisa que vem em cima. E o mental, nessa hora, ele fica meio perdido. E essa negatividade é exatamente baseada no fato de que, como a realidade não é igual ao que você esperava, aí você se sente negativo, ou então realmente julga que está errado. Mas está errado a empresa mandar ele embora? É difícil a gente dizer que está errado e que está certo. Tem muita gente lá em cima da empresa que está achando que é a coisa mais certa do mundo, por isso que eles estão fazendo isso. Mas ela está achando errado. Eu fico ali na minha. Eu tenho que ficar neutro, na verdade. Tento dar uma ajuda para ela, no sentido de, olha, não tente chorar o leite derramado. Aquele esquema que a gente já falou no começo, né? Por quê? Porque, mais ou menos, quando essa situação, vocês vão ver depois, essa situação começa, é bem difícil você que está fora parar. Não é você que vai conseguir parar, é a própria pessoa. O mental é muitas vezes um juiz cruel e implacável em relação a nós mesmos. Eu coloquei isso aqui pensando em 2 coisas, principalmente as pessoas que são perfeccionistas, que sempre se julgam imperfeitas, sempre julgam que não está certo, que faltou alguma coisa. E uma coisa que eu acho que é o cúmulo desse julgamento implacável são as pessoas que resolvem cometer o suicídio. O que é basicamente uma pessoa que resolve cometer o suicídio? Ela realmente vê como se já não existisse mais nada, como se não pudesse fazer mais nada, e que a melhor coisa fosse se matar.
Quem é que disse para ela que não adianta fazer mais nada? Quem é que disse para ela que já acabou? Que é o próprio mental dela que está trabalhando, não é o eu verdadeiro. Então, às vezes, é complicado. A atividade do mental gera emoções no corpo físico. Bom, a gente já imagina, né? Assim, quando a gente fica nervoso com alguma coisa, o que significa estar nervoso? Uma coisa é a cabecinha rodando e outra coisa é o quê? O coração que acelera, a gente sua mais, a gente fica tenso. Isso é físico. É esse movimento mental que causa essas emoções e que causa esse efeito físico mesmo. Certas emoções criam sensações desagradáveis, um sofrimento físico. É isso mesmo. É como se fizesse mal. Se alguém te fala alguma coisa que você não concorda, você se sente ofendido, vamos dizer assim, o que acontece? É como se alguém tivesse te apunhalado no coração, vamos dizer assim. Porque é físico isso. E aí o que acontece? Mas quem é que faz você se sentir apunhalado no coração porque a pessoa não concorda com você? Não é o seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro ama a todos indistintamente, vê todos como irmãos, mas o seu ego, não. O seu ego, ele quer manter o controle das coisas. É assim que o ego é. É assim que ele funciona. Ah, mas é bom ter ego, é ruim ter ego. Bom, a gente tem. A gente tem. O que a gente faz com ele? É o que a gente quiser fazer com ele. A não ser que ele tome conta da gente, que a gente não consegue controlar. O objetivo é a gente tentar controlar. Quando se criam emoções no corpo físico, isso é uma coisa importante. Tais emoções deixam resquícios no corpo físico. Quem de vocês não se lembra que há, sei lá, muitos anos atrás aconteceu um evento especial, alguma coisa aconteceu que te marcou, uma coisa ruim, vamos dizer assim, e que se você lembra hoje, você sente praticamente a mesma coisa. Ou é alguém que te xingou, ou um acidente que você quase morreu, sei lá, ou alguém que te humilhou muito, ou uma besteira que você fez. Isso é como se isso ficasse no nosso corpo. E quando a gente lembra disso, aquela emoção que foi gerada naquela época vem junto. E se a gente não tomar cuidado, realmente a gente revive aquela emoção do jeitinho que a gente viveu algum tempo atrás. E se algum tempo atrás a gente ficou com raiva de alguém por causa daquilo, a gente vai continuar a ter raiva da pessoa. Vai aumentar a raiva da pessoa, por quê? Porque aquilo ficou. E esse conceito de que isso deixa alguma coisa no nosso corpo físico, é interessante ele falar isso. É preciso avisar para eles, né? No começo da minha palestra eu falei, tenta não julgar o que eu estou falando como sendo certo ou errado. Tenta evitar de ou concordar ou discordar. Tenta deixar as coisas fluírem. Tá bom? Porque senão pode acontecer de eu te falar alguma coisa que você não concorda, aí se bloqueia, aí você não avança mais, porque você fica só esperando acabar a palestra, te levantar, vamos fazer uma pergunta. Tá bom? Beleza. Quando você tem esses resquícios que ficam, o mais sério, ressentimento, ódio, culpa, cólera, inveja, ciúme, ou mesmo a menor irritação, são formas de sofrimento. Dois tipos de sofrimento. Sofrimento que criamos agora, sofrimento do passado que continua a viver em nós. Exatamente o que a gente está falando. O sofrimento de agora é aquela situação que você está vivendo hoje em que você reage. Você briga com alguém, ou você fica chateado com alguém, você fica triste com alguém. E o sofrimento do passado que a gente comentou, são coisas marcantes que vocês fizeram você sofrer e até hoje você continua sofrendo. E eu vou ter que falar para ele também? Tem que te avisar uma coisa. No começo da minha palestra eu falei para vocês que estão assistindo, evitarem de julgar o que eu estou falando como sendo certo ou errado, evitar de julgar como sendo concordo ou discordo, porque às vezes isso pode criar um bloqueio na sua maneira de acompanhar a palestra, aí você perde o fio da meada, você fica só esperando o momento de levantar a mão para poder fazer pergunta, tá bom? O acúmulo de sofrimento, segundo o Eckhart Tolle, cria o quê? Corpo de sofrimento emocional. Então ele chama isso, cada pedacinho de sofrimento que você teve, você começa a acumular tudo isso, isso faz um ser à parte, da mesma forma que o pensador, que o ego, seria um ser à parte, que vive dentro de você,
muitas vezes você nem sabe, mas ele está lá dentro, porque ele pode estar latente ou ativo. O que quer dizer isso? Latente é quando ele está lá quietinho. Quando é que ele se ativa? Quando alguma coisa, algum evento qualquer, lembra você de alguma coisa ruim que se passou no passado e aquilo, como é que fala? Dispara. Aquilo lá te coloca de ponta cabeça. Eu sugiro a vocês, né? Percebam, às vezes, tem pessoas que reagem de uma forma, a gente fala, pô, mas eu falei isso aqui para a pessoa, ela reagiu desse tamanho. Muitas vezes é esse tipo de conceito. É alguma coisa que você falou para a pessoa que tem a ver com alguma coisa que ela já viveu no passado, que ela por algum motivo sofreu, que ela não aceita mais. Isso vai fazer com que ela, como se esse monstro que a gente está chamando aí de corpo de sofrimento, acordasse. O que o corpo de sofrimento faz? O termo já diz, ele faz sofrer. Mas como sofrer? É a reação, é a briga, é o xingo, é a pressão que sobe, é o suor, é o coração que dispara. Então seria baseado nisso que você teria esse momento em que de repente você perde a cabeça. E quando a pessoa fala no começo, eu perdi a cabeça, quando viu já tinha falado, não está tão longe da realidade. Porque na verdade não foi o eu verdadeiro, digamos assim, que falou. Quem que foi? Foi esse corpo de sofrimento, ou então o próprio ego que foi ativado pelo corpo de sofrimento. Quando você volta ao normal, aí você fala, poxa, agora eu já falei. Mas de onde é que veio isso? É esse movimento que se criou, causado pelo fato de você já ter vivido uma situação desse tipo no passado, que te deixou essas marcas tão ruins. Ok? Então, ele estando latente, tudo bem, mas o ideal que seria que a gente pudesse evitar que ele existisse. Em geral é muito difícil, porque ele existe, você já criou no seu corpo. A gente pode tentar fazer a partir de hoje, evitar que ele cresça e tirar a força dele. A gente vai ver como. Quando a gente começar a tirar a força dele, aí naturalmente uma hora ele vai sumir, digamos assim. E perceba que eu estou falando da terceira pessoa, tirar a força dele. Mas dele quem? O corpo de sofrimento. Mas ele está dentro da gente. Mas o conceito do Eckhart Tolle que eu acho interessante é esse. É como se você tivesse esse eu verdadeiro com outras coisas vivendo junto. Além do mental que a gente já tinha mostrado no começo, agora tem o corpo de sofrimento. O que eles fazem? Eles ficam vivendo entre eles e cobrindo esse eu verdadeiro, que é o que a gente está querendo. E para mim, reforma íntima, transformação moral, nada mais é do que a gente poder alcançar esse eu verdadeiro. O pessoal chama isso, o pessoal do Oriente, né, os budistas, essas coisas, os monges, dizem que isso é iluminação. O que é essa iluminação? É você ter um contato com esse eu verdadeiro. Mas com essas duas coisas aí bagunçando na sua frente, aí, como é que você faz? Como é que você consegue evitar esse mental e o corpo de sofrimento? Bom, o mental, que é o ego, a gente reconhece na gente mesmo, se a gente quiser. A partir de hoje eu sugiro a vocês que procurem fazer esse trabalho de tentar reconhecer. Porque quando é o mental, o ego, que controla 100%, não tem muito como você reconhecer isso dentro de você. Por quê? Porque é só ele mesmo que toma conta. A partir do momento que você começa a fazer com que esse mental, que esse ego diminua, que ele perca força, o seu eu verdadeiro vai ser capaz de observá-lo. A gente vai ver isso. E aqui eu coloquei 3 frases em vermelho, que são as frases mais importantes. Se você quiser anotar alguma coisa na sua cabeça, anote isso aqui. Você não é o seu mental, seu ego. Você não é o seu corpo de sofrimento. Mas quem é você? Você é o observador silencioso, testemunha dos dois. Como se você fosse 3. Esse eu verdadeiro, que é aquele círculo maior que eu mostrei, que está observando esses dois entes, esses dois corpos funcionando. Só que, em geral, como o mental, o ego, está controlando a maior parte do tempo, o eu verdadeiro não tem como se expressar. Mas, a partir do momento em que você começa a imaginar que você não é nenhum dos dois, mas que você é alguma coisa a mais, que esse eu verdadeiro que eu falei, aí sim você tem condições
de começar a observar. Porque aí você separa um pouco as coisas. Ou seja, bom, eu, meu ego e meu corpo de sofrimento. E eu tenho certeza, se vocês gostarem dessa ideia, se quiserem aplicar, vocês vão perceber quantas vezes por dia que o nosso ego toma conta e quer que a gente faça coisas simples. Você está no semáforo, o cara vem, sinal está verde, você começa a passar, vem um maluco aqui, passa na sua frente. Aí você já grita. Por quê? Porque aquela pessoa que passou na sua frente, passou no sinal vermelho, você está no sinal verde, então ela fez um erro, ela está errada, você está certo, então você tem o direito de gritar, de xingar. E a gente sabe, pode chegar até a tirar um revólver e matar, né? Mas quem é que faz a gente fazer tudo isso? É o nosso ego. Vai adiantar alguma coisa eu brigar com o cara? Ele já passou na minha frente mesmo. Então, essa é a ideia. Se você conseguir evitar que esse seu ego tome conta, você vai estar mais tranquilo. E a gente está falando exatamente nisso. Quem é você? O observador silencioso, a testemunha desses dois. É como se você fosse, esse eu verdadeiro fosse, vamos chamar assim, uma ideia que eu tenho, pai e as duas crianças ali que estão querendo dominar. Mas é você que, como eu verdadeiro, é que pode e deve dominar. Não pode se deixar dominar. Quando começamos a observar o mental, ego e o corpo de sofrimento, um nível mais elevado de consciência é ativado. Entramos em contato com o nosso eu verdadeiro. Então, se você conseguiu observar que você tem dentro de você um ego e um corpo de sofrimento, quem é que conseguiu observar isso? É o seu eu verdadeiro. E a partir do momento que ele consegue observar isso, você está entrando em contato com o eu verdadeiro. E o que é o eu verdadeiro? É divino, é amor, é tudo de bom, é fraternidade, é solidariedade, etc, etc. Então, esse seu eu verdadeiro não vai querer brigar com uma outra pessoa por causa de besteira, vamos dizer assim. Um exemplo que ele dá no livro dele que eu acho ótimo. Chega num restaurante, o garçom te serve uma sopa, a sopa está fria. Como é que você reage? Bom, você pode... Por favor, a sopa está fria, dá para você me esquentar? Ou então você pode dizer, como é que você ousa trazer essa porcaria dessa sopa aqui tão fria? Você está pensando o quê? Estou pagando caro. É ou não é? Nessa hora, quem é que está fazendo isso? É você, como sendo o cliente, que sempre tem razão, que está querendo brigar com o cara, porque o cara desrespeitou a gente servir uma sopa fria. Quando a gente para, quando a gente está com a cabeça fria e pensa nisso, mas é um desrespeito servir uma sopa fria? Ah, mas é um restaurante muito caro, eu sei. Até que ponto eu vou me sentir desrespeitado com isso? E o que acontece muitas vezes na nossa vida é exatamente isso, é que a gente começa a se sentir muito desrespeitado por pequenas coisas. Quando a gente se sente desrespeitado, o que a gente quer? A gente briga para ter respeito. Mas se o outro tem o ego dele que também está fazendo a mesma coisa, aí o negócio... Aquela história, como é que é? Quando um não quer, dois não brigam? Que você seja esse um que não quer brigar, entendeu? Se vocês começarem a perceber, a partir de hoje, a partir de amanhã, se quiserem, como é que essas coisas acontecem no nosso dia a dia, você vendo duas pessoas conversando, você consegue notar quando é que o ego de uma embarcou, quando é que ele começou a brigar com a outra, quando é que o ego da outra reagiu. É impressionante. E a gente vê isso na gente mesmo. O ideal é que a gente possa ver na gente mesmo. Para quê? Para a gente conseguir trabalhar isso. Para a gente poder ter paz no coração, né? Observar o mental, ego e o corpo de sofrimento faz com que estes percam a força e o domínio que tem sobre nós. Essa é a coisa mais importante. O ego dominava a gente, mas agora eu sei. É como se eu fizesse, você está querendo me dominar? Não vou deixar. Mas eu posso? Por que eu posso agora? Porque é o eu verdadeiro para tomar essa decisão. Não é simplesmente alguma coisa, por exemplo, um livro que você leu, aí o seu mental fica trabalhando, né? É isso mesmo, né? Vou fazer assim, 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 assim. Mas se é só o seu mental que está trabalhando, isso não vai ficar. Porque assim que aparecer uma situação difícil, mais complicada, um desrespeito, esse mental vai te fazer reagir. E quando eu coloquei a palavra observar sublinhado, é porque realmente não é julgar, não é dizer, mas mais uma vez eu já perdi a cabeça. Meu Deus do céu, eu tinha dito para mim mesmo que eu ia ser melhor. Assim não dá. O que é isso que está acontecendo? Não é o seu eu verdadeiro, é o seu próprio ego
que está julgando você mesmo. Por quê? Porque ele disse para você, pô, mas você falou que ia reagir, resistir, mas não resistiu. Cuidado, hein? O ego é muito esperto, vamos dizer assim. Muito esperto. Então, observar é ver o que está acontecendo. O simples fato de você observar, você já tira a força. Por quê? Eu digo para vocês, experiência própria, tá? Quando você começa a brigar com alguém, você percebe que é o seu ego, sabe? Você fica meio assim, sem graça, você para, você volta atrás, você vai embora, porque você se sente meio esquisito. É como você fala assim, mas parece uma criancice, eu querendo brigar, porque o cara me trouxe uma sopa fria, entendeu? Agora, como é que a gente faz para despertar esse observador? Ele é que vai observar o ego como sofrimento. Quem que é ele? É o eu verdadeiro. E como é que a gente faz para poder estar sempre em contato, poder com que ele funcione? Se a gente sair daqui hoje e amanhã a gente não pensar mais nisso, se é o nosso ego, estou falando de vocês que é assim, mas se é o seu ego que controla você, ele vai continuar te controlando. A não ser que você tenha realmente a ideia de falar, não quero mais. Quero ter o controle sobre as minhas atitudes. Você quer? É sua vontade. Por isso que eu falei que são tormentos voluntários. É sua vontade. Ah, mas não é fácil? Não, mas quando você começar a brigar com alguém, perceber que é o seu ego, você vai ver que não é tão difícil assim. Você vai ficar meio até envergonhado. Habitue-se a perguntar-se o que está acontecendo em mim nesse instante. Não é o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo em mim. Imagine que você está percebendo o que está acontecendo em você. Vocês podem fazer esse exercício agora. O que está acontecendo em você? Eu estou sentindo uma coisa interessante, estou gostando do que ele está falando. Ou, estou com pressa porque tem que acabar logo, eu tenho que ir embora. Ou, meu Deus do céu, amanhã tem um trabalho. Ou, que bom que eu estou aqui hoje, está uma paz. Ou, várias situações. E, em situações de conflito, você observa que você começa a perder a paciência. Começa a sentir isso. Então, pergunte-se o que está acontecendo em mim, dentro de mim. Não é o que está acontecendo comigo. Observe apenas, não analise. Mas eu estou aqui sentado, eu não deveria estar pensando no trabalho de amanhã, mas eu estou pensando. Aí você já está começando a julgar. Não é para julgar. Se você está pensando no trabalho de amanhã, pode ser que tenha alguma razão. Está muito forte na sua cabeça. É ruim? É bom? Esse conceito de ruim e bom é muito relativo, vocês sabem muito bem disso, né? Dirija a sua atenção ao interior do corpo. Já experimentaram fazer isso? Isso é fácil você fazer. Bom, você dorme facinho, se você tem facilidade para dormir, talvez você tem uma certa dificuldade para dormir, faça isso quando você estiver deitado, antes de dormir. Tentem sentir o que está acontecendo no seu corpo, por dentro. Uma ideia meio esquisita, mas você pode começar sentindo o que está se passando. Por exemplo, uma coisa simples, faz frio. Você está embaixo do cobertor, que bom que está quentinho, eu estou sentindo confortável embaixo do cobertor. Coisas desse tipo, é se observar. Pode parecer simples, pueril, mas é uma coisa que se vocês fizerem com frequência, você está no ônibus, você está no trabalho, quando você está conversando com o seu chefe, quando alguém está te falando uma coisa que você não está gostando, aos poucos você vai percebendo, você começa a observar. Por que eu acho importante observar? Porque quem observa é o seu eu verdadeiro. Então, se você consegue observar o que está acontecendo em você, é porque você está tendo contato com o seu eu verdadeiro. Aí é uma coisa interessantíssima. O observador em nós pode decidir o melhor a fazer em cada situação, sem deixar que o mental, o ego ou o corpo de sofrimento assumam o controle. Eu já falei, se você deixar, o ego rapidíssimo ele vai querer controlar. Muitas vezes é o corpo de sofrimento que acorda, que cutuca o ego e os dois começam a agir. Se você conseguir observar isso, você pode realmente tomar essa decisão. Não, eu não quero perder a paciência agora, não tem sentido, agora eu quero paz. Mas é esse observador em você, é esse eu verdadeiro que consegue tomar essa decisão. Porque os outros dois é como se fossem as crianças meio, como é que fala? Rebeldes, é criança, né? Você é sapeca.
Agora, o que você faz para calar esse ego e calar esse corpo de sofrimento? Bom, a partir do momento que você observou que eles existem, que eles funcionam, o simples fato de você observar que eles existem e funcionam, você já está tirando a força deles. O que você pode fazer para evitar que eles tomem conta? Focar sua atenção no momento presente, desligando-se do passado e do futuro. No livro do Eckhart Tolle, que é exatamente o poder do agora, ele fala nisso. Agora, são 10 para as 8 de quarta-feira, eu estou em pé aqui. Isso é o agora para mim. Agora de vocês, ele está sentado aí, olhando para mim. Mas é muito fácil o nosso mental ir embora. Ele vai lembrar de alguma coisa que o chefe falou que você não gostou, que aí ele já vai ficar planejando o que você vai fazer amanhã para evitar. Ou então alguma coisa que você tinha que ter feito e não fez ainda, que você está pensando, o que meu chefe vai falar amanhã? Eu falo sempre do chefe, né? Mas tem família, tem vizinho, whatever. Sempre tem alguma coisa. Então, é fácil o nosso mental ir embora. Agora, quando ele fala focar a atenção no momento presente, pode ser uma coisa besta, tá? Uma coisa simples. É você olhar para o que está em torno de você e observar. Tem uma garrafa aqui, eu tenho um copo, é bonito esse copo. Esse mouse é pequenininho. Parece besta isso, mas o simples fato de você focar sua atenção no aqui e no agora, naturalmente essas coisas do futuro, do passado que estão querendo voltar, elas vão embora. Às vezes acontece quando eu estou no metrô, eu fico olhando, eu olho, tem cartazes de anúncio, né? Ou viagem, ou whatever, eu fico olhando, mas tem que tomar cuidado, porque se você vê um cartaz de viagem, você começa a imaginar como vai ser suas férias, no ano que vem, não sei o quê, aí você já está indo lá. Mas é sempre lembrar disso. Tem um amigo meu que, eu acho até que ele já foi budista, ou é budista, não sei, ele dizia, olha, quando eu estou com a cabeça muito quente, quando eu estou muito preocupado com alguma coisa, eu saio e ando, dou a volta no quarteirão, mas prestando atenção em cada um dos meus movimentos. O meu pé direito vai na frente, depois o pé esquerdo. O simples fato de você estar observando o seu corpo que está acontecendo com ele, você já está deixando para lá essas coisas. Vai ficar na sua cabeça, mas você pode fazer esse esforço de não dar vazão para essa sua preocupação. Essa preocupação é que causa ansiedade. A ansiedade vai causar um monte de coisa. Vai te dar burnout, vai te dar depressão, whatever. Acompanhar a sua respiração concentrando-se no interior do corpo físico. Parar de pensar. Vocês conseguem parar de pensar? O pensador, o ego, o mental, o pensador, o ego, ele existe para pensar. Quando é ele que domina, ele vai pensar. E quando não tem o que pensar, ele inventa. Mas não é assim? Quando não tem uma coisa interessante, é uma coisa atrás da outra. E é esse pensador, que ele, inclusive no livro dele, o Eckhart Tolle fala, é um pensamento compulsivo. É como se fosse uma doença mesmo. Mas como é que você faz para parar de pensar? Uma ideia que eu te dei é essa. Coloque-se no presente. Faz meditação. O que é fazer meditação? Tentar parar de pensar. Não sei se já fizeram, mas eu lembro que eu não sou muito de fazer meditação, mas eu fui num centro de meditação que tinha um quadro. Eles diziam, você olha no centro desse quadro e esquece o resto. E aí você observa, é muito interessante, você observa que a sua cabecinha já vai indo, aí você traz ela de volta. Traz ela de volta. É essa aqui. Para que serve a meditação, no final das contas? Para você parar de pensar. Por que a meditação é interessante? Porque ela te faz ter esse contato com esse eu verdadeiro, que é a luz, que é divino, etc, etc. Seria muito bom se a gente fizesse meditação. Eu sou meio preguiçoso nisso. Sempre que você observar que o mental, ego ou o corpo de sofrimento começam a atuar, refugiar-se no momento presente. Como eu falei, quando você começa a brigar com alguém, quando você tem vontade de falar um palavrão para alguém, whatever, você fala, não quero. Você esquece aquela situação, sei lá, se você está no trabalho, por exemplo, você volta para sua mesa, fica olhando tudo que tem em cima da sua mesa, fica olhando uma tecla de cada vez aqui no seu computador. Engraçado estar falando isso, mas, gente, é verdade. Já aconteceu. Quantas vezes com você já aconteceu de você estar na cama, 2 horas da manhã, não conseguir dormir, porque você está pensando o que vai acontecer no dia seguinte? Se você nunca aconteceu isso com você, bravo, parabéns. Porque teve um dia que eu tive que falar comigo mesmo,
Como eu moro sozinho, eu pude falar em voz alta. Eu não me chamo de João Luiz, eu me chamo de JL. Então eu falei, JL, são 2h30 da manhã, é hora de dormir. Mas é verdade, é verdade. Contar carneirinha, essa história, é verdade, gente. O que é contar carneirinha? Você parar de pensar em outras coisas. Para dormir mesmo, que é bom, é você prestar atenção na sua respiração. Tem uns truques do tipo, você respira e conta até 8. Já fizeram isso? Aí você para, depois expira e conta até 8. Depois inspira e conta até 8. Ah, já está dando até sono. Mas sempre que você observar, mas quem é que vai observar? Eu repeti várias vezes, vou falar mais uma vez. Quem é que vai observar que o seu mental, que o seu ego, que o seu absorvimento estão começando a atuar? É o seu eu verdadeiro. É ele que consegue observar. Se ele não está ativo, ele não consegue. Aí você deixa eles de lado. Outra coisa fundamental, aceitar sem resistência o momento presente tal como ele é. Uma frase que parece até simples. A gente já falou no começo, né? Se você não aceita o que é, você está perdendo o seu tempo, entre aspas. Por quê? Porque a coisa é, você não quer que seja, mas o que adianta você não querer que seja, ou não gostar que seja? Ela é. Então, aceite sem resistência. Tem um ditado no Brasil que diz, que não tem remédio, já está remediado, não é mais ou menos isso? E o leite já derramou mesmo, gente. Pega um pano no chão, vai limpar. Para de ficar pensando. Eu lembro até que tinha uma frase que eu li que dizia o seguinte, você pode chorar a noite inteira, você não vai conseguir mudar uma vírgula do seu passado. Não tem jeito, já passou mesmo. O futuro não veio ainda, então a gente já falou também, né? Eu peguei algumas citações do livro, que a gente vai ver aqui, que eu acho interessantíssimas. Pare de procurar fora de si mesmo migalhas de prazer ou de realização para aprovação, segurança ou amor. Você carrega dentro de si um tesouro muito maior do que tudo que o mundo pode te oferecer. No livro ele dá o exemplo do mendigo que está pedindo esmola e está sentado num baú. Ele fala para o mendigo, abre o baú para você ver. Aí no que ele abre está cheio de moedas de ouro. Ele não sabe. A gente tem esse eu, que a gente ouve falar, essa cedeira divina, etc. A gente não sabe, não conhece. Mas ele é muito maior de tudo que o mundo pode te oferecer. Ele está aqui. Quando a gente fala, Deus, a cedeira divina está com a gente. Não precisa ir em lugar nenhum. A paz é aqui dentro. Não importa o que seja o momento presente, aceite-o como se você tivesse escolhido isso. Isso não é muito fácil. Mas é útil. Às vezes, né, não é que você vai, como eu falei para vocês, ou você aceita como é, ou você trabalha para mudar, ou você foge da situação. Então, se você aceitou como é, ótimo. Mas se você não quer aceitar, não tem problema. Trabalhe para mudar. Mas trabalhe, a partir do momento que você fala, não, eu vou trabalhar para mudar, não sei se você já viveu situações desse tipo. Você está no emprego que você não gosta, eu só falo de trabalho, né? Você está no emprego que você não gosta, o que você faz? Ou você muda de departamento dentro da empresa, ou você muda de empresa, você muda de emprego, faça alguma coisa. Se ficar no seu emprego que você não gosta, reclamando, não. O estresse é causado por estar aqui, querendo estar lá. Essa eu acho ótima. Vocês já perceberam isso? É muito comum. Mas por que a gente quer estar lá? Porque o nosso mental, eu já falei para vocês, o nosso ego, ele é assim. Ele não consegue viver no momento presente. A vida dele é ou no passado, para, digamos, chorar o leite que derramou, ou no futuro, para preparar alguma coisa boa. Ele não consegue viver no presente. Por isso, a ideia do livro é exatamente essa. Se você viver no presente, naturalmente esse seu ego aí não vai conseguir viver. Reclamar é sempre a não aceitação daquilo que é. A gente já falou isso aí. Agora, eu faço aqui um resumo, a gente já está terminando. É um resumo também do livro que eu achei muito interessante. Quando você renuncia ao julgamento e à resistência, o mental, ego, esse impostor que se apresenta como sendo você, não tem mais o controle.
O reino do eu verdadeiro, encoberto pelo mental ego, aparece. E assim nasce em você uma grande calma, uma sensação de paz indescritível. No centro dessa paz há uma grande alegria. No centro dessa alegria há o amor. No centro disso tudo há o sagrado, o incomensurável. Eu acho que ele resume muito bem as etapas e a maravilha que a gente tem dentro da gente. É isso aí. Eu desejo que você possa encontrar o seu eu verdadeiro e conquistar a paz no coração. Muito obrigado. Agora pode fazer pergunta.